dia! Estamos aqui iniciando mais uma edição ao vivo do programa Urban View, uma iniciativa da Urban Systems, que tem a apresentação minha, Gilberto Brant, e a participação na produção do Caetano Garcia, que também está aqui já no chat esperando a participação de vocês. É isso aí, Gilberto, bom dia aos internautas da OTV. Um olá aqui para o Jalves, para o Marcelo Solerrique, para o Eduardo, que acabaram de entrar no chat. Para quem estiver assistindo, não estiver logado no chat, ainda não sabe como que funciona aqui na OTV, são duas formas de participar. No site da OTV, vocês podem fazer login, entrar no chat, e aí vocês podem ver os comentários dos outros internautas que estão perguntando, mandando suas dúvidas. Ou pelo linha direta, na própria home, você tem um espaço onde você só digita o texto, não precisa logar no chat, e você manda a sua pergunta. E outra forma também é para quem utiliza o Twitter. Nós temos o Twitter, twitter.com/urban_systems. Eu vou estar de olho no Twitter. Se você utilizar, você pode mandar comentários e perguntas que eu vou fazer para o nosso convidado. Participem, mandem suas perguntas. E é isso aí. A gente traz hoje mais um entrevistado, mais um tema interessante para vocês. A gente vai falar hoje sobre a concessão de rodovias para iniciativa privada. O Brasil, os analistas estão apontando aí que 2010 vai fechar com um crescimento em torno de 7% da economia, e em 2011 a economia também segue aquecida, e obviamente isso se reflete no crescimento da frota de veículos de passageiros, na frota de veículos de carga. O transporte de carga no nosso país é basicamente um transporte de carga rodoviário, então isso tudo tem um grande impacto nas rodovias, né? O transporte rodoviário de cargas tem um papel fundamental para cumprir, para ajudar nesse crescimento econômico. E a concessão de rodovias, que muitas vezes, até estava conversando aqui um pouquinho antes do programa com o nosso convidado, é confundida com privatização, e ele vai falar um pouquinho dessa diferença, porque não é bem a privatização de rodovias, é a concessão das rodovias. É um caminho que parece ser um caminho indicado, um caminho mais rápido para que as rodovias brasileiras melhorem de qualidade e a gente consiga garantir, digamos, a sustentabilidade desse crescimento econômico. Então, para explorar esse assunto, a gente escolheu como o nosso olhar da semana, que é o tema do programa de hoje, o seguinte olhar da semana: os caminhos do progresso, vantagens e desvantagens da privatização das rodovias brasileiras. Queremos discutir hoje no programa com o nosso entrevistado como funciona a questão da concessão, da privatização no Brasil, aqui no Brasil e também em outros países, se o desenvolvimento futuro é levado em conta na hora de construir e reformar rodovias, como a população e as empresas podem ganhar com esse formato, se estão ganhando com esse formato. Para responder a estas e outras perguntas, a gente vai conversar hoje com o Luiz César Costa, que é o diretor-presidente da concessionária Rota das Bandeiras. O Luiz César Costa é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, possui MBA pela Universidade da Flórida, está cursando MBA em Gestão Empresarial na Fundação Getúlio Vargas e também possui o título de PMP. Foi gerente de contrato sênior da Odebrecht Construction nos Estados Unidos, diretor de contrato da consultora Norberto Odebrecht nos Estados Unidos e também no Rio de Janeiro. É diretor da concessionária Rota das Bandeiras desde janeiro de 2010, tendo assumido a designação de diretor-presidente da companhia em maio de 2010. Luiz César, bom dia, obrigado pela sua presença aqui no Urban View. Bom dia Gilberto, bom dia Caetano. Bom dia. Obrigado pelo convite de vocês, bom dia aos ouvintes. Obrigado pelo convite de vocês, é um prazer estar com vocês aqui, podendo participar do programa e podendo contribuir aí com algumas das visões que eu tenho sobre o tema. Ok, e a gente começa sempre o nosso bate-papo aqui, a nossa entrevista, a gente tem um quadro chamado de olho na frase, né? Normalmente a gente pesquisa uma frase de alguém ligado ao setor, e aí a gente já começa o nosso bate-papo com base nessa frase. Então eu vou pedir para o Henrique colocar aí no nosso quadro de olho na frase na tela, que hoje traz uma resposta do Luiz Antônio Faé, que é consultor em logística da Confederação Nacional da Agricultura, às eventuais defesas a uma ampliação da malha ferroviária no Brasil. Diz o Luiz Antônio Faé: não podemos copiar o modelo europeu porque não temos densidade populacional para isso. A solução daqui é rodovia, somos rodoviários por natureza. Você concorda com essa afirmação dele? Eu concordo. O que acontece aqui, nosso desenvolvimento já comprova que nós investimos pesado na malha rodoviária. O Brasil vem investindo em malha rodoviária ao longo dos anos. A malha ferroviária nossa, agora, nesses últimos 2 governos,
sofreu um investimento um pouco mais pesado, mas esses investimentos ainda não estão plenamente consolidados. Então você vê, hoje 60% do nosso transporte de cargas é rodoviário, e a tendência é que isso continue pelos próximos anos. Não vejo muita modificação ao longo dos anos. Mas isso não está calcado ali num modelo de desenvolvimento adotado nos anos 50, no Juscelino, que ele decidiu investir, digamos, na indústria automobilística e por isso, decidiu dar maior força, digamos, às rodovias do que a questão do transporte fluvial e do transporte ferroviário? Toda a situação atual sempre depende de algumas decisões que foram tomadas no passado, né? Então você vê o próprio desenvolvimento urbano nosso, quando a gente vê as nossas grandes metrópoles, né, cidades como São Paulo, cidades como Rio de Janeiro, elas não saíram ou eles não começaram do tamanho que estão. Foram decisões tomadas em algum momento no passado que levaram ao que a gente vive hoje. A malha rodoviária também houve o que você colocou é correto. Houve um investimento pesado no passado com relação a isso, e não houve muito investimento na parte ferroviária. Então você vê um desenvolvimento rodoviário muito mais forte. A tendência não indica nenhuma mudança nisso. Você vê muito transporte ferroviário hoje para minério, para grãos, para coisas que são mais para produtos de exportação, quando é ponto a ponto, uma ligação ponto a ponto, produtor, porto de exportação. E a rodovia, ela permite isso, ela permite mais flexibilidade. Você não precisa simplesmente fazer o movimento ponto a ponto, você tem a distribuição, você tem a facilidade de ter flexibilidade de variar o seu caminho, de conseguir ter mais permeabilidade no seu transporte. Agora, uma coisa é fato, do país que tem 60% do seu transporte de cargas feito dentro de uma malha rodoviária, a situação geral das nossas estradas é calamitosa. As pesquisas nossas de qualidade de estrada indicam aí que 73% das nossas estradas estão em más condições. Nós temos aí, quer dizer, sobra disso é 27% da malha rodoviária ainda em condição razoável. O estado de São Paulo é um estado privilegiado, as melhores estradas do Brasil estão aqui, 10 das melhores estradas do Brasil são de rodovias concessionadas. O que comprova que o programa de concessão de rodovia é um sucesso. Ele permite a redução do que a gente chama aí de custo Brasil, né? Porque você consegue ter uma rodovia de qualidade que permite um transporte com mais fluidez e menor custo para quem está transportando. Então, aproveitando isso que você falou, vamos abordar duas questões. Esse conceito de privatização e concessão. Queria que você explicasse para quem está nos assistindo exatamente como é que funciona essa questão das rodovias. Como eu estava comentando com você antes da gente iniciar o programa, existe uma diferença. Quer dizer, a privatização é a venda de um ativo para um privado. Então, quando você faz a venda desse ativo, seja ele uma rodovia, seja ele um estádio, seja ele qualquer ativo, quem comprou tem o direito de fazer com aquilo que bem entenda, porque aquilo ali passou a ser propriedade de quem comprou. Uma concessão é um processo diferente, é como se você cedesse um ativo para um privado para que ele possa utilizar aquele ativo durante um período de tempo definido, está definido num contrato assinado entre as partes, e devolver esse ativo ao final do período em condições iguais ou melhores às condições que ele recebeu o ativo na origem. A diferença fundamental é que isso preserva o patrimônio. Então você, no final do período concessionado, quem concessionou aquele ativo vai receber o ativo melhor do que ele tinha o ativo na origem. Mas a ideia do governo, quando ele dá esta concessão a um grupo privado, é que o grupo privado melhore aquele ativo. Normalmente você concede mediante um compromisso de melhoria. Essa é uma ótima pergunta. O processo de concessão, na realidade, existem vários formatos de concessão. Você estava colocando aí o que acontece em outros países do mundo, vis-à-vis o que acontece no Brasil. Na realidade, processos de concessão, quer dizer, eles podem ter várias formas, eles dependem do nível de participação do Estado. Em alguns processos de concessão, são as parcerias público-privadas, você tem alguma participação do Estado nos custos da concessão. Em alguns processos de concessão você não tem nenhuma participação do Estado nos custos da concessão,
as receitas oriundas da operação da concessão é o que financia todos os investimentos previstos. Em todos os casos de concessão ou de parceria público-privada, você sempre tem no contrato de concessão um estabelecimento de regras, e normalmente entre esse estabelecimento de regras estão as obrigações do concessionário, e existem, dependendo do contrato, essas obrigações na área de investimento, prestação de serviços, elas variam um pouco. Existem, por exemplo, concessões de rodovia aqui no estado de São Paulo. Você tem uma função de ampliação que é muito forte no contrato de concessão. Então é responsabilidade do concessionário não somente operar o sistema que ele está recebendo, mas também implementar uma série de investimentos que vão ampliar a capacidade do sistema, que é o que você colocou como melhorias do sistema, para permitir que, com a evolução, com o crescimento do tráfego ao longo dos anos, aquele sistema continue um sistema viável para o tipo de utilização que ele está tendo. Existem outros contratos onde o nível de investimento requerido do concessionário é muito menor. Está mais ligado à manutenção, Está mais ligado à manutenção e à operação. E quanto ao nível de participação ou não do Estado, ele depende muito de dois fatores. Ele depende muito do nível de tarifas que o governo quer colocar para a cobrança, e depende muito do volume de tráfego das rodovias. Então, por exemplo, tem um exemplo, o grupo ao qual a concessionária que eu sou presidente pertence, que é o Grupo Odebrecht, nós temos uma concessionária no Peru. Essa concessionária no Peru, por exemplo, toda a parte de investimento em obras, ela é paga diretamente pelo governo. Então o governo tem um programa que é um pago anual por obras, onde para todos os investimentos feitos ele remunera a execução do investimento. E ao longo dos anos ele também remunera uma parte da manutenção e operação. Por quê? Porque nesse caso específico dessa concessão, o volume de tráfego é muito pequeno na rodovia, são 500 carros dia. Só que a rodovia é necessária para a integração do país, é uma conexão leste-oeste no país. Ela tem uma função estratégica importante, mas exato, em termos de tráfego e geração de receita, ela não seria suficiente enquanto... Não seria autossustentável. Então aí o governo tem uma participação. Então nesse caso é uma concessão, parceria público-privada. Ok. Caetano está me dizendo aqui que os internautas já estão participando, Caetano. Pois é, tem pergunta já, Gilberto. O Eduardo, ele está logado aqui no nosso chat, assim como o WFO Qualidade, que entrou agora, o Marcelo Sulerrique, o Jalves. E o Eduardo já mandou a seguinte pergunta aqui para o Luiz. Ele diz o seguinte: sempre ouço dizer que os pedágios paulistas são sempre caríssimos, mas também ouvi dizer que o governo federal cobra altos tributos, principalmente PIS e COFINS, além de taxas de outorga e impostos municipais. Não seria uma grande ajuda se o governo federal abrisse mão desses impostos, como fez com as federais Fernão Dias e Regis Bittencourt? Essa é a pergunta do Eduardo. Eduardo, obrigado pela sua pergunta. Sem dúvida, a carga tributária, isso tem sido objeto de debate aí no país nesses últimos... Eu voltei a morar no Brasil em 2007. De 2007 para cá, talvez seja o debate mais constante que eu escuto em toda a mídia ao longo dos anos. Realmente a carga tributária ela onera bastante. E como você, como concessionário, você tem todas essas obrigações tributárias,